Fala turma, então nessa videoaula a gente vai aprender como fazer um select dinâmico utilizando React, PHP e MySQL. Então a gente vai estar puxando os dados do banco de dados e ao clicar em um select ele vai abrir os dados em outro select. Mais ou menos assim, a gente vai ter um select com esse banco de dados, meu banco de dados React, tabela carros, e vai exibir as marcas para a gente. Quando o usuário selecionar a marca, ele vai exibir os modelos de carro daquela marca, tá ok? Então vamos iniciar aqui o nosso projeto. Aqui no nosso CRC eu já vou criar o arquivo index.js, vou criar aqui também o arquivo index. Esse root aqui, pessoal, ele vem aqui do nosso public index.html root aqui, ó, tá bom? Então é para cá que ele vai mandar toda a renderização do nosso React aqui. Então a parte de index.js é essa daqui. Já vamos trabalhar aqui também no index.css. Vamos colocar aqui uma estilização geral, margem 0, R aqui.
get vai capturar o PDO exception numa variável erro, caso tenha o erro, né? E a gente vai dar um return $erro. Nosso índice que vai começar em 0 é uma variável j que vai ser um array, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, while $fetch receber na nossa class seleção. E a gente vai fazer o seguinte, ó, $seleção vai receber uma new class seleção, $seleção vai chamar o parâmetro
Só voltar isso daqui, passando nulo aqui, tá? Como parâmetro. Se não for nulo, ou seja, se tiver voltando um dado aqui que vai ser o nosso modelo, a gente vai chamar o seleção, passando o nosso $campo e o modelo que a gente vai passar, tá bom? Então, se não estiver passando nada, ele vai selecionar todas as marcas, senão ele vai mandar o modelo, tá bom? Vamos agora fazer isso aqui no React. Então, pessoal, aqui no React, esses dois selects aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos começar aqui fazendo o nosso constructor. A gente vai chamar a classe super para trabalhar com estados e vamos fazer o seguinte, ó, $this.state, a gente vai iniciar alguns estados aqui. Nós vamos ter dois estados. O primeiro vai ser o db marca, que vai ser um array, e o segundo vai ser o db modelo, que também vai ser um array. E a gente também vai fazer aqui um visibilidade, que a princípio vai receber Writing. Depois vocês vão entender porque que a gente está criando essa visibilidade aqui. No princípio vai ser Writing. Esse primeiro select aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar uma função aqui, que vai ser o seguinte, um método aqui que vai ser o seguinte, ó. Exibir dados. Então a gente vai ter esse exibir dados. E a gente vai receber aqui um parâmetro dentro desse exibir dados. Essa exibir dados vai fazer o seguinte. Deixa eu só criar aqui antes uma constante. Vou criar a constante root aqui. E essa constante root vai receber o seguinte. http mais documento.location.hostname mais /app Aqui é só para a gente criar um caminho absoluto aqui, que vai ser a constante root, tá bom? A gente cria um caminho absoluto aqui, fica mais fácil de trabalhar. Então aqui no exibir dados a gente vai chamar a nossa função fetch, vamos passar aqui o root, mais, a gente já vai entrar dentro da pasta crc api index.php. Vou dar um vírgula aqui e a gente vai trabalhar aqui com o método post, dar como retorno aqui um json.stringify. E a gente vai retornar o modelo como sendo esse parâmetro que a gente está recebendo aqui em cima, tá? E esse modelo aqui, pessoal, é o que está vindo aqui na nossa index, tá? É esse modelo aqui que a gente está pegando. Então é o retorno que a gente está voltando como modelo aqui, tá? Então é esse modelo aqui que a gente está retornando. Então fetch, a gente vai dar um then response. A nossa resposta vai ser response.json. Vamos dar mais um then. Então, vocês vejam que aqui, se o estado da marca já foi selecionado, se ainda não foi selecionado, ele vai
setar o estado DB mark. Se já foi selecionada a marca, ele vai setar o DB modelo, tá bom? Assim, com uma função, com um método, a gente já consegue abranger os dois selects, tá bom? Afinal, a gente deve, ao máximo possível, evitar repetição de código. Agora a gente vai iniciar aqui. No fim aqui também eu vou colocar um console.log do nosso response.json para a gente acompanhar o que está acontecendo. Aqui agora no nosso select, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que setar aqui o método dentro do nosso componente select, que vai ser o random change, né? Random change. Esse random change aqui vai acompanhar as mudanças aqui. A primeira coisa que eu vou dar um prevent
estado lá. E o que que iria acontecer? Aqui no nosso select, a gente coloca aqui um style. A gente coloca aqui um display this.props.visibilidade. Aqui a visibilidade é none, eu escrevi riding, mas é none. Atualizar, então já sumiu o outro aqui. Então o que que acontece? Quando eu vou criar aqui um outro método, que vai ser o método alterar visibilidade. E esse método vai fazer o seguinte, ó, this.setState, visibilidade, vai receber block, tá? E aqui a gente vai criar aqui, no nosso primeiro select, a gente vai criar aqui uma propriedade função 2, que vai receber o this. Alterar visibilidade, bind this. Então a gente vai mandar aqui o função 2. Função 2, select função. Após a seleção, tá bom? Um abraço, pessoal.